Colégio Aridsa, arte aprovação no vestibular. Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de programa Aridsa no Ar. Hoje, dia 2 de novembro, teremos aqui uma revisão de Química com dois professores, professora Marislene Brito e Kelton Watson. Professores, sejam muito bem-vindos. Oi, gente. Ai, Pedro, que prazer estar aqui contigo, meu amigo, com o Keltinho também. A gente fica muito feliz que mesmo hoje, um dia que é um dia um pouco triste, digamos assim, por ser um dia de finados, né? E a gente sabe que a gente vem de um ano muito difícil, um ano de pandemia, mas a gente está de cabeça erguida, seguindo em frente, respirando fundo, para trabalhar muito bem com vocês nesse período que antecede a prova da UES, tá? Então, eu diria, meu segundo de silêncio para as pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia, né? E apesar de ser um dia de finados, a gente não tira um dia para lembrar das pessoas que a gente ama, a gente lembra todos os dias da nossa vida, tá? E assim, hoje pela manhã a gente estava dando aula lá na escola, no feriado, abraço para vocês que estavam lá participando da nossa aula, e eu e o Kelton preparamos assim uma sequência de questões, sabe, gente? A gente não é vidente, mas nós somos experientes e muito profissionais. Então nós selecionamos questões de assuntos que a gente percebe que tem uma certa recorrência na primeira fase da UES. E aí vocês fiquem ligados que a revisão hoje vai ser muito legal, muito abençoada, né, Keltinho? Se Deus quiser. Gente, boa noite Pedro, boa noite Maris. Pessoal, nesse dia, assim, feriado, né? Mas quem quer passar, a gente não tem feriado, a gente não para nunca, né? Deixar aqui registrada a minha satisfação de estar podendo compartilhar com você um pouquinho do nosso conhecimento, né? De estar podendo lhe levar, digamos assim, até a porta de entrada da UES, com segurança. E claro, né? Você está assistindo essa aula aqui, enquanto todo mundo talvez vem de um feriadão, você está aqui se garantindo, se sentindo nerd, caprichando, e claro que aquela máxima nunca erra, né? Quem estuda, passa, ponto. Não tem o que discutir, faça a sua parte bem feito, que o resultado vem, tá? Não tenho dúvida que vai ser um sucesso aqui nosso compartilhamento de ideias, e conte com a gente sempre, né? Enquanto aqui na aula e nos corredores da escola, tá? Valeu, vamos lá, começar. Keltinho, eu costumo dizer, em algumas situações, quando eu vou me despedir assim, né, dos alunos, que eu não gosto de desejar boa sorte. Eu acho que precisa de sorte quem não estuda, porque quem estuda, eu desejo boa prova. Boa prova, né? Exatamente. Boa porque prova. aí sorte, se eu for gastar com sorte, me perdoem, tá? Eu jogo na Mega Sena. Vamos lá. Então é isso. Hoje a professora Marislene vai dar a abertura aí do nosso programa Aridsa no Ar, resolvendo a primeira questão da noite. Professora, é com você. Vamos lá, gente, vamos lá. Essa primeira questão, ela tem uma salada mista de alguns temas dentro da química geral. E a questão, ela diz o seguinte, tá? O cloreto de sódio é uma substância inorgânica pertencente à função química dos sais. Suas principais características são a dissociação e o sabor salgado. O consumo em excesso de cloreto de sódio pode acarretar os seguintes prejuízos ao ser humano: aumento da incidência de cãibras, aumento da pressão arterial, sobrecarga dos rins, aumento da retenção de líquidos no organismo, destruição da vitamina E e diminuição da produção do iodo no organismo. No que diz respeito a essa substância, assinale a afirmação verdadeira, né? Item A. Por tratar-se de uma substância originada por ligação iônica, ou seja, por ser um composto iônico, o cloreto de sódio é apolar. Uma completa incoerência, porque não tem nada mais polar do que ser íon. O íon é um extremo de uma polaridade. Então, o composto iônico, ele tem o íon Na+, ele tem o íon Cl-, e ele não precisa nem ser classificado como polar, porque ele tem íon, tá? Então, totalmente descartado o item A. B. A obtenção do cloreto de sódio pode ser realizada a partir da reação química
de simples troca. Lembra que também simples troca pode ser chamado de deslocamento entre gás cloro e sódio metálico. Eu vou pegar aqui, vocês estão vendo, eu estou tão chique, pessoal, acho que eu estou emocionada, que eu estou aqui usando a pranchetinha, tá? E aí eu vou fazer a reação para vocês. Eu vou pegar aqui o sódio metálico, que a gente representa por Na, ele é sólido, e esse 0 é o NOx dele, tá? Toda vida que falar assim, ferro metálico, sódio metálico, é o NOx 0, já está subentendido. E no item B ele fala que está reagindo com gás cloro. E o gás cloro, ó, Cl2, gasoso. Você tem substância simples, Na0, substância simples, Cl2. E nós vamos produzir o NaCl sólido. Marislene, não está balanceado. Eu sei, gente, eu estou vendo, tá? Eu tenho 2 cloros do lado dos reagentes e eu só tenho um cloro do lado do produto. Eu posso botar um 2 aqui na frente. Aí eu fico com 2 Na no produto e um 2 Na no reagente. A equação fica bonitinha, lindinha, balanceada. Esta reação, ela não é de simples troca. Ela não é uma reação de deslocamento. Ela é uma reação de síntese ou de adição. Quando você tem 2 ou mais reagentes se juntando para gerar um só produto, a reação é de adição, não é de simples troca. Para ser uma reação de simples troca, você teria que ter uma substância simples reagindo com uma composta para gerar outra simples e outra composta. Não é o caso aí. Falso, item B. C. Na estrutura química do cloreto de sódio, o cátion sódio está circundado por 6 ânions cloreto. É muito interessante, e isso já apareceu mais de uma vez na UES, que quando você tem o NaCl no estado sólido, ele apresenta um arranjo cristalino no formato de um cubo. Ele é um arranjo cristalino cúbico. Eu já vou pedindo desculpa, porque eu sou péssima de desenhar. Mas com boa vontade, viu, pessoal? A gente move montanhas, né? E aí, com a compreensão de vocês, eu espero que vocês entendam o meu cubo desenhado. E aí eu vou tentar aqui, tá? Fazer o desenho. Você imagina aqui que nós tenhamos um cubo, tá certo? E eu vou pegar esse desenho, tá? E eu vou transformar um cubo em 4 cubos. Não, tá bonito, deixa eu agora lascar, tá? Eu vou pegar esse cubo e vou transformar em 4 cubos. Vou botar 4 dentro dele, tá certo? E aí, ó, Deus me abençoe e me proteja. Eu vou pegar aqui, vocês entenderam por que eu disse que eu não sou muito boa? Tá? É mais ou menos isso aqui, certo? O que eu preciso? Jesus, Maria e José. O que eu preciso que vocês vejam? Gente, boa vontade, por favor. Eu preciso que vocês vejam que nós temos 4 cubos aqui. Ficou bom não, né, esse desenho? Vocês estão conseguindo ver 4 cubos? Estou vendo 4 cubos bem definidos, Marzinha. Tá bom. Então, ó, não estou gostando desse desenho, não. Espera aí, que o menino me ensinou a usar borracha, tá? Não. Não vou deixar assim, não, porque eu não gostei. Desculpa aí, tá, Kelton? Desculpa aí, Pedro. Eu vou fazer de maneira diferente, tá? Eu vou tentar, tá, pessoal? Espera aí. Eu disse que vocês tivessem paciência comigo. Eu vou aqui, dividir logo aqui. Pronto, tá? E aí eu já vou colocar bem aqui. Bem aqui. Tá certo? Ficou, foi pior. Mas tudo bem. Ficou, foi pior. Mas, gente, vocês devem estar morrendo de rir aí em casa, tá? Tem nada não, eu tenho Deus no coração. E aí tem um negóciozinho bem aqui atrás. Pronto, mais ou menos, pronto, agora ficou mais ou menos. E simplesmente, em cada aresta, você vai ter um íon. Mas entendam que os íons se alternam, positivo, negativo. Então, se aqui eu tenho um N a mais, lá atrás eu vou ter um Cl-.
Se aqui eu tenho Na+, aqui em cima eu vou ter um Cl-. Aí alterne Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+. Aqui Cl-, lá atrás Na+. Aqui Na+, lá atrás Cl-. Cl-, se aqui é Cl-, aqui é Na+, se aqui é Na+, Cl-, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Cl-, valei-me aqui atrás Na+, e seria mais ou menos isso aí. O que nós temos é uma alternância de íons. Se a minha limitação para desenhar 4 cubos foi um Deus nos acuda, vocês imaginem que isso é muito maior do que eu desenhei. Nós temos cubos para frente, cubos atrás, cubos em cima, cubos embaixo e nas laterais. Então, eu vou fixar aqui este Na+, ó, eu estou circulando em verde. Em volta desse Na+, quantos íons cloreto vocês estão enxergando? Eu estou enxergando 1 atrás, eu estou enxergando 2 em cima, 3 do lado esquerdo, 4 do lado direito, 5 embaixo e tem um Cl- na frente, que eu não desenhei o cubo da frente, que era querer demais de mim. Então, em volta de cada Na+, existem 6 íons cloreto, tá certo? E aí, quando ele coloca no item C, na estrutura química do cloreto de sódio, o cátion sódio está circundado por 6 ânions cloreto, não parecia certo não, mas é o item correto. Porque a gente achava que cada Na+, pela fórmula CnACl, só teria um íon Cl-. E ele, na realidade, no cristal, no sólido cloreto de sódio, cada Na+ tem um cloreto para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Tem 6 íons cloreto. E a resposta da questão, tá? E aí, é contigo, Pedro. Tá certo? Obrigada, gente, pela paciência comigo. A professora ficou ótimo, viu? O desenho ficou ótimo, deu para entender direitinho. Então, dando sequência ao nosso programa, passamos agora para a questão do professor Kelton. Vamos lá. Meu povo, questão 5, tá? De um assunto muito importante para o nosso bloco de propriedades coligativas, tá? A gente sabe que propriedades coligativas é um assunto importantaço na prova da UES, aquele assunto que a gente praticamente aposta que esteja lá, tá? Ou primeira ou segunda fase, tá? Mas vamos lá. Bem, ele fala o seguinte, ó. Em 5 frascos contendo a mesma quantidade de água, são adicionados separadamente sacarose, bote do ladinho, bote, ó, C12H22O11, beleza? Frutose, que é também um açúcar, tá? C12H22O11, tá? Iodeto de potássio, iodeto de sódio e iodeto de magnésio. Vamos fazer as fórmulas. Iodeto de sódio, NaI. Iodeto de potássio, KI. E iodeto de magnésio, Mg2. Beleza. Então vamos pegar assim, ó. Na prática, 4 soluções. Sacarose, iodeto de sódio, de potássio e de magnésio. Qual das soluções diluídas apresenta maior temperatura de ebulição? Eu quero que você me ajude a fazer a questão, tá? Vamos juntos. Como eu não vou estar no dia da prova contigo, né? Tu vai fazer sozinho, tá certo? O nome disso é autonomia. Vamos lá. Você faz, tá? A sacarose sólida, C12H22O11, quando você põe na água, ela vai ficar C12H22O11 aquosa. 1 mol de sacarose sólida, 1 mol de sacarose aquosa. Como ele colocou aí, ó, 0,1 mol de sacarose, vai ficar com 0,1 mol de sacarose sólida e 0,1 mol de sacarose aquosa. Então, primeira substância, sacarose, 0,1 mol de partículas, tá? Segunda substância, iodeto de sódio. Então, você vai colocar NaI, setinha, botei na água, Na+, e menos. Cara, se você tem 0,1 mol de NaI, quando você puser na água, vai formar 0,1 mol de Na e 0,1 mol de I. Então, se é 0,1 mol de Na e 0,1 mol de I, total de partículas,
0,2 mols. Então, você circula. Segunda substância, 0,2 mols. Terceira substância, iodeto de potássio, KI, formando... Terceira. A terceira Iodeto de magnésio, ó. é de potássio. É a quarta. Tá vendo? Tá mudando? Ah, tu tá olhando para o Tá enunciado. pro enunciado. Foi mal, cara. Eu tava olhando para os itens. É, tranquilo, Porque Timara. nos itens não é a terceira substância, né? O D de magnésio, né? É, faz sentido. Foi mal, cara. Ih, gente, lasquei. É, gente, já te é muito tranquila, né, pessoal? Assim, foi mal. Pessoal, sabe o que é? É porque a gente tem, assim, como se a gente estivesse conversando, Sim, sabe? sim. E desculpa. Meu povo, ó, o nome disso é zelo, tá? O nome disso é zelo, né? Não, Timares, é zelo. Timares é a pessoa que cuida de mim, gente, ó. Vamos lá. Então, um mol de Na e um mol de INAI, né? Massa. Então, se é 0,1 mol e 0,1 mol, total 0,2 mols. Beleza. E para fechar, iodeto de magnésio, né? Com o magnésio é a família 2, o NOx dele é mais 2, iodeto de magnésio é MgI2. Aí você põe lá, ó, formando Mg2+, e 2 e menos. Vamos lá, na moral, ó. MgI2, setinha, forma Mg2+, e 2 e menos. Meu povo, quantidade de partículas, se é 0,1 mol de Mg2, forma 0,1 mol de Mg e 0,2 mols de I, total de partículas 0,3. Então vamos lá. Dos que nós fizemos, a sacarose, bote lá, tem 0,1 mol, iodeto de sódio tem 0,2 mols, iodeto de potássio tem 0,2 mols de partículas e MgI2 0,3 mols. Não esqueça, é quase uma questão de honra. Quando falar de coligativas, para a gente não importa a natureza da partícula. Cara, Na+ é uma bolinha, Cl- é uma bolinha, sacarose é uma bolinha. Todo mundo tem o mesmo comportamento coligativo. Top? Então não importa a natureza da partícula. O que importa é a quantidade. Boa. Para bisurar você, claro que eu sei que você sabe, mas bisura, tá? Lembra da nossa dica eterna, né? A do mais você? Quanto mais soluto eu tenho, quanto mais soluto, mais você. Mais soluto, menor a pressão de vapor, maior a osmose, menor o ponto de congelamento, maior o ponto de ebulição. É só para você não esquecer, né? Vai que esquece. Quanto mais soluto, menor a pressão de vapor, V, maior a osmose, menor o ponto de congelamento, maior o ponto de ebulição. Falou da teoria de coligativas, vem para cá, porque te ajuda, né? Lembrando que a gente fala de soluto não volátil, tá? Isso vale para soluto não volátil. Ah, prof, mas qual a diferença de um soluto volátil para um não volátil? Se eu jogar álcool na água, eu joguei um soluto volátil. A gente fala de coligativas em solutos não voláteis, tipo sal, açúcar, soluto não volátil. E, gente, são detalhes que fazem uma diferença absurda na prova, em leituras maduras de itens, tá? Logo, quando ele pergunta quem tem a maior temperatura de ebulição, quanto mais soluto, o ponto de ebulição é maior. Se você olhar dos itens sacarose, iodeto de sódio, iodeto de magnésio de potássio, item correto, item C. Iodeto de magnésio, que tem mais mols de partículas, vai ter um maior ponto de ebulição, tá? Top? Lembrou? Caiu coligativas na segurança, mais você, porque hoje nossa aula não é sobre o quanto você é bom de fazer. Às vezes é o quanto você tem estratégia correta para fazer aquela questão sem perder muito tempo, tá bom? Beleza? Só para te lembrar, assunto importante, propriedades coligativas, tá? Vamos para frente. Item correto de, certamente você vai fazer uma boa prova. Item C. Valeu. Vixe, como ele está inspirado. Vixe. É isso aí, dando sequência e com os cuidados da professora Marizene, porque o Tim realmente tem razão, ela cuida mesmo da gente. É, tia Marizene. Professora. Eu puxo a vamos pra orelha também, viu? É verdade, viu? Próxima questão, professora. Coitado do Fernandes que o diga. Vamos lá, gente, olha. Firme e forte aqui com o Keltinho, concordo 1000% com ele. Que os aspectos, principalmente na primeira fase, né, Kelton? Sim. Qualitativos, de propriedades
coligativas, gente, é muito importante, tá? Então, assim, acreditem, a gente já comentou tanta prova de US, né, Kelton? Que se a gente não souber o que aparece, não é que a gente seja adivinho, mas a gente é experiente, a gente é profissional. A gente Isso já tem pelejado muito, né, Tia Mari? Exatamente, exatamente, né? Vamos lá, um outro ponto que a gente espera que apareça na prova. Balanceamento, determinação de NOx, né, certo? Porque isso faz parte da química básica. E isso faz parte dos conhecimentos gerais que a prova de primeira fase, ela se presta a cobrar de vocês. Porque eu sempre digo, sempre lembro a vocês que a prova ela não é feita só para quem faz o curso mais concorrido. A prova é feita na primeira fase para todos os cursos da UES. Então, tem curso, gente, que o número de inscritos é menor do que o número de vagas. Já pensou um curso desse, onde a prova ela vai ter 8 questões de química e as 8 são aqui, ó, no gogó? Não faz sentido. Então, vocês vão encontrar questões básicas de conhecimentos gerais, eu acredito que de 2 a 3, vão encontrar questões medianas, que quem estuda consegue fazer, e vão encontrar de 1 a 2 questões difíceis, que são as questões que com 1 ou 2, se acertar ou não acertar, para os cursos mais concorridos, você entra ou não entra nas vagas, tá bom? Então, ó, essa segunda questão, ela diz assim, a reação que ocorre no airbag pode ser representada pela seguinte equação não balanceada. Não balanceada. NaN3 mais Fe2O3, originando Na2O2 mais Fe mais N2. E eu vou escrever a equação aqui, no espaçozinho, tá? Eu tenho o nitrito de sódio, NaN3, mais Fe2O3, originando Na2O2, mais Fe mais N2. Eu não estou colocando os estados de agregação, porque não precisa, para efetuar balanceamento, não há necessidade. E eu vou aplicar as regras de NOx para colocar o NOx em cima das espécies da equação. Sódio, família 1A, metal alcalino, tem NOx fixo? Bora lembrar quem tem NOx fixo? Família 1A mais 1, 2A mais 2, alumínio mais 3, prata mais 1 e zinco mais 2. O S é uma prova que contempla muito bem quem tem boa memória, tá? Então, o NOx do sódio, família 1A é fixo mais 1. Se ele é fixo, lá no Na2O2, ele também vai ser mais 1. Para a soma dar zero, olha lá, se o sódio ele tem NOx fixo mais 1, o N3 inteiro tem que ser menos 1, tá certo? Eu vou escrever até aqui embaixo assim, ó, Na mais, N3 menos, tá? Que é o nitrito, né? Nitreto de sódio, certo? Espera aí, gente, aqui o Tico bateu no teco, tá? Tá certo? Se vocês estão cansados, viu, pessoal? Essa época do ano a gente também tá, né, Keltinho? Tá? E um detalhe interessante, regrinha do abraço para essa fórmula, nem pensar. Porque se você pensar que esse 3 bem aqui, ele é o NOx do sódio, já errou. Porque ele tem um item bem aqui, que é o item D, que é uma armadilha. Ele coloca que o NaN3, o NOx do sódio é mais 3. Nananina. O sódio tem NOx fixo. Na forma de substância composta, o NOx dele é mais 1. Falso o item D de dado, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a canetinha, né? Agora o Fe2O3, eu posso fazer a regrinha do abraço. Esse 2 bem aqui, deixa eu voltar para o vermelho, ele é o NOx do oxigênio, que é menos 2, e este 3 bem aqui, faz regrinha do abraço voltando, ele é o NOx do ferro, que é mais 3, tá certo? No Na2O2, quem acha que o oxigênio tem NOx fixo, pode tirar o cavalinho da chuva. A gente ainda usa esse termo, usa, porque eu sou da Zanta, ó.
Pode tirar o cavalinho da Mas é chuva, ótimo. tá? O menino de hoje em dia não entende mais essas coisas, não. Então, ó, se o sódio tem NOx fixo e é mais 1, então, quanto é o NOx do oxigênio? Não é menos 2, não, gente. Tem que ser menos 1. Porque menos 1 vezes 2 dá menos 2 e mais 1 vezes 2 dá mais 2 e a soma vai dar 0. Quando o oxigênio tem NOx menos 1, nós temos aqui um peróxido. Peróxido, tá? Se o oxigênio tivesse NOx menos 2, seria um óxido. Com NOx menos 1 é um peróxido. Com NOx menos meio é um superóxido, certo? Aqui o ferro, toda substância simples, o NOx é 0. E o nitrogênio, toda substância simples, o NOx é 0. Nós temos mudança de NOx aí acontecendo. A gente tem aqui o nitrogênio, que o NOx dele está passando de menos 1 para 0. De menos 1 para 0, está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. E toda vida que o NOx aumenta é porque perde elétron, é porque oxida, tá? Oxida. O ferro, o NOx dele está passando de mais 3 para 0. De mais 3 para 0, o NOx do ferro está diminuindo. E se o NOx do ferro diminui, então ele reduz. O sódio não está mudando de NOx, mas o oxigênio está. E pode, professora? Pode mais de 2 mudarem de NOx? Pode, gente. O oxigênio aqui ele está passando de menos 2 para menos 1. E de menos 2 para menos 1, o NOx dele está aumentando. E se o NOx dele aumenta, o oxigênio ele está oxidando. Então, eu tenho a oxidação do nitrogênio, a oxidação do oxigênio e a redução do ferro. É extremamente possível, tá? E aí, ó, quando ele coloca aí na letra C, estou fazendo de baixo para cima, o ferro sofre oxidação? Não. O ferro sofre redução, porque o NOx dele passa de mais 3 para 0, ele reduz. Aí a letra C está falsa. Na letra B, aí já deu spoiler, que eu fiz de baixo para cima, né? O Na2O2 é um peróxido. A gente acabou de ver que o NOx do oxigênio no Na2O2 é menos 1. E quando o NOx do oxigênio der menos 1, sim, ele é um peróxido, tá? A letra B, ela já é a resposta da questão. Mas eu não vou perder aqui o meu jogo de cintura, meu balanceado aqui, e vamos balancear a equação. Eu sugiro que a gente comece pelo oxigênio. Eu vou dizer por quê. Porque como o oxigênio tem um 2 aqui no produto e tem um 3 no reagente, fica difícil a gente igualar as quantidades de oxigênio. Só tem O no reagente, no Fe2O3, só tem O no produto no Na2O2. Então, bora igualar, começar pelo oxigênio. Para a gente começar pelo oxigênio, eu vou botar um 2 aqui na frente, aí 2 vezes 3. Vou colocar aqui, tem 6 oxigênios no reagente. E eu vou colocar um 3 aqui na frente, 3 vezes 2, 6 oxigênios no produto. Equilibrei o oxigênio. Aí a gente pode partir agora para o sódio. 3 vezes 2, 6 Na no produto. Como no reagente só tem 1, eu boto um 6 aqui. Então, nós temos 6 Na no reagente. Podemos ir, por exemplo, para o ferro. Tem 2 vezes 2, 4 Fe no reagente. Boto um 4 aqui na frente, 4 Fe no produto. E, por fim, termina com o nitrogênio. 6 vezes 3, 18N do lado dos reagentes. E aqui, 9 vezes 2, 18N do lado dos produtos. Galerinha, bora somar 6 mais 2, 8. Porque o item A está pedindo para a gente somar os coeficientes de balanceamento, né? 6 mais 2, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 4, 15. E 15 mais 9, 24. Então, a soma não dá 23, dá 24 quando essa equação fica balanceada. E B de bola, resposta correta dessa questão, tá? Contigo, Pedro. Ei, Maris, eu lembrei agora.
Minha mãe dizia Já tô assim, rindo. o cavalinho da chuva, né? Se você tá pensando em desistir, pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Que agora o Keltinho vai trazer mais uma questão para ninguém insistir. E o Ketinho gosta de cavalo, viu? Pois é, dá certo. Tirar meu cavalinho da chuva. Vamos lá. Meu povo, dando continuidade, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a genética dos sais, tá? Cara, uma questão de hidrólise nada mais é uma questão de genética, do comportamento de um sal dentro da água, tá? Simples. Simplifique sua vida, viu? Tem dois tipos de pessoas no mundo. As que complicam e as que simplificam. Você já sabe, né? Ah, não, Timário, tem que ser a que Qual simplifica. que você escolhe ser, né? É, você quer ser qual, meu irmão, né? Simplifique sua vida, que é o melhor que você faz nesse momento. Vamos lá. mesmo. Meu povo, 3 frascos A, B e C. Dissolvemos, em 3 frascos A, B e C, dissolvemos em água pura, respectivamente, cloreto de sódio, cloreto de amônio e acetato de sódio. Sabendo que somente o Na mais e o Cl- não sofrem hidrólise, podemos afirmar que eles são o quê? Vamos lá. Você vai fazer comigo, tá? Autonomia, certo? Você vai lá na moral, respira fundo, ó. Se sente bem, se sente nerd aí, faz sozinho, tá bom? NaCl. Ele vem, abre o sal, ó, do Na e do Cl. Quem é a base dele? NaOH. E o ácido dele, HCl. A base NaOH é forte. Toda base da família 1 e 2 são fortes, né? Exceto o berílio e magnésio. Mas tá. Se a base é forte e o ácido é forte, questão de genética. Forte com forte, neutro. Primeiro, sal neutro, pH 7. Segundo sal, cloreto de amônio, NH4Cl, rasga o sal no meio, ó. Pá! NH4Cl. Ele vem do NH4+, e do Cl-. Quem é a base? NH4OH. E o ácido HCl. Simples, meu irmão, sem viajar, só na moral, tá? Ó. NH4OH, base fraca. HCl, ácido forte. Se a base é fraca e o ácido forte, quem manda é o ácido, sal ácido, né? Não vá atrás de fazer hidrólise de ninguém. Hoje, o nosso intuito, né, é simplificar a sua cabeça, para você fazer o simples bem feito. Não viaje, não. O nosso terceiro toque aqui, ó, é o acetato de sódio. Abre o sal. Acetato de sódio. Na para um lado, acetato para o outro. Quem é a base? NaOH. Base da família 1, forte. E quem é o ácido? Ácido acético. Lembra do bizu? Todo ácido que tem carbono é fraco, não se discute. Ah, professor, mas eu quero fazer oxigênio menos hidrogênio. Não precisa. Tem carbono é fraco. Base forte com ácido fraco, quem manda é a base, sal básico. Então vamos recapitular. Eu tinha lá em casa só a base, Mário, o ácido. Então a base é que é forte, viu, Látia? Eu sei que a base lá é forte. Disse tudo, viu, pessoal? A base é forte. Ó, vamos lá. Então assim, ó, se eu fizer a sequência, tá? O NH4Cl é ácido, o NaCl é neutro e o acetato de sódio é um sal básico. Logo, item A. Vamos juntos. O pH na solução A, ou seja, NaCl, situa-se entre 8 e 10? Nem é. Se ele é neutro, o pH é quanto? 7. Sem viajar. Item B. O pH na solução B, ou seja, NH4Cl, sal ácido, está entre 11 e 13? De jeito nenhum, né? Se é ácido, o pH é menor do que 7. D. Item C, desculpa. A solução do frasco B, ou seja, NH4Cl, é mais ácida que a do C, acetato de sódio, top. NH4Cl é um sal ácido, acetato de sódio é básico, então esse item C é correto. A solução do frasco A é mais ácida que a do frasco B. Cara, a solução do frasco A, que é NaCl, é neutra. Eu não discuto, tá? Detalhe, ó. Não esqueça que a UES ainda pode relacionar esse assunto a, por exemplo, correção de pH. Determinado solo está ácido, qual a substância que eu boto? Velho, você nunca vai botar lá uma base. Imagina, o meu solo está ácido, eu vou jogar soda cáustica. Aí eu termino de baldear lá o meu solo, né? Cara, se está ácido... Sai do céu pro inferno. Pro inferno, né? É, então, assim, sempre tem que ser um negócio fraco para neutralizar lentamente. Não esqueça que ácidos fortes e bases fortes, né, Tia Maris? Tem reações verdade. muito exotérmicas. Então, tem que ser na moral. Falou no meio ambiente.
ou em coisa no seu organismo fisiológico, estou com azia. A substância mais adequada para combater a azia, soda cáustica. Morreu, né? Você é a questão. Como diz tá nosso amigo Michel, a pessoa pode até tomar soda cáustica, mas também é a última coisa que ela toma em vida. Tipo Morre. isso, entendeu? Tipo isso. Então, pra gente, fisiológico ou no meio ambiente, se está ácido, neutraliza com sal básico. Se está básico, uma substância levemente ácida, nunca muito ácida, tá? Então, fechando, item correto, item C. Tá bom? Keltinho, só para sim, fazer um complemento, lembrei agora do meu amigo Charles, que eu acho esse negócio de calagem do solo a cara do Charles. Sim, sim. Sabe? Às vezes eu entro na sala e tem aquela letra dele, assim, que é bem organizadinha, que é ótimo. E assim, no solo ácido, gente, cal, né? Cal, CaO. Porque a cal, ela em água, ela vai se transformando na base, aquilo que o Kelton disse. Você não joga a base, você joga a substância que vai se transformar na base para ir neutralizando o ácido da proporção que a base for sendo produzida. Né? E aí a cal em água vira o hidróxido de cálcio e vai neutralizando a acidez daquele solo. Calagem do solo. Show. Aproveitando. Aproveitando a gente. E se o solo for básico, a gente coloca gesso, né? O gesso é sulfato de cálcio. Professor, mas o sulfato de cálcio não é para ser um sal neutro? Tá, mas lembra que o ácido sulfúrico é forte e solúvel, né? E o hidróxido de cálcio é forte e parcialmente solúvel. Então, quando eu boto uma correção de um solo básico, eu boto o gesso. O tio Charles adora falar disso aí, né? E a UES pode cobrar, então fica ligado, beleza? Show! Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o nosso amigo Charles, né? Charles, gente, maravilhoso. Meu amigão. Tamo junto, tio Charles, você merece. O Charles vai ter 2 programas ali de Sanoá para vocês, viu? Bem feito. Maris, Perfeito. vamos para a próxima questão. Não sei se ele já viu, mas eu já mandei um horário para ele. Bem feito, gente, para vocês, alunos, né? Tipo, desejando tudo de bom para vocês. É isso que eu quis dizer. Vamos lá, gente. Ó, a terceira questão, eu não podia deixar de falar alguma coisa de orgânica, né, Kelton? Os meninos já olham para mim e já vê assim na minha testa, química orgânica. E, obviamente, que essa questão de orgânica, eu não espero algo difícil, não mesmo, numa prova de primeira fase, conhecimentos gerais, certo? E ela nos coloca numa situação de reconhecimento e associação de uma função. Então, quando ele diz assim que as cetonas são encontradas na natureza, em flores e frutos, em geral, são líquidos de odor agradável. Muitas cetonas, artificiais e naturais, são usadas como perfumes e alimentos. Algumas são substâncias medicinais, como os compostos cetônicos da urina. No que diz respeito às cetonas, é correto afirmar que, antes de mais nada, vamos lembrar como reconhecer uma cetona. Cetona apresenta um grupo funcional que é esse grupo C-O, ele tem nome. Esse grupo ele é chamado de carbonila. Mas entendo que não é só T-carbonila que significa que ali eu vou ter uma cetona. Para ser uma cetona, necessariamente essa carbonila precisa estar entre carbonos. Porque se essa carbonila estiver na ponta ligada a hidrogênio, se essa carbonila estiver na ponta ligada a hidroxila, não será cetona. Se essa carbonila estiver na ponta de uma cadeia e ela estiver ligada ao hidrogênio, ela é chamada de carbonila aldeídica. E o nome da função é um aldeído. Inclusive, a gente abrevia o C-OH da função aldeído como CHO. Por que a gente coloca CHO? Exatamente para evitar que alguém confunda com OH. Porque se eu pego essa carbonila aldeídica e eu coloco COH, eu poderia pensar que essa hidroxila seria um álcool e ela não é um álcool, é um aldeído. Então, não se abrevia a carbonila aldeídica como COH, e sim como CHO, tá? E se eu tiver aqui a carbonila
ela ligada à hidroxila, carbonila mais hidroxila, junta a glutina, carboxila. E quem apresenta esse grupo funcional carboxila é a função ácido carboxílico. Então, quando eu olho os itens as cetonas, lembra que ele está falando de cetona, são compostos orgânicos caracterizados pela presença do grupamento CHO. Gente, CHO é C-OH, que pertence à função aldeído. Falso, o item A. B. Cetonas são formadas pela oxidação de álcool primário. Vamos lá. Quando você tem um álcool primário, é quando você tem uma hidroxila ligada a carbono primário. Lembrando que carbono primário é aquele que só tem um carbono ligado diretamente a ele, ou se ele está sozinho. Quando você oxida um álcool, o pulo do gato, eu ia falar agora igual a tia, ó, Keltinho, tá ligado? Né? A cara do Kelto fez isso de tá ligado? Né? Quando você vai oxidar um álcool, o pulo do gato é trocar a hidroxila pela carbonila. Então, onde tem hidroxila no álcool, você vai trocar por uma carbonila. Só isso que você tem que fazer. E carbonila na ponta, ela vai estar ligada a hidrogênio. Então, se eu oxido um álcool primário, eu vou produzir um aldeído, não uma cetona. Agora, se eu pego um álcool e este álcool, ele é um álcool secundário, porque a hidroxila está ligada ao carbono secundário. Qual é o pulo do gato que eu falei a vocês? É a gente trocar a hidroxila pela carbonila. E quando você troca a hidroxila pela carbonila, você tem uma cetona, que é um C-O entre carbonos. Então, se você oxidar um álcool primário, você gera um aldeído. Se você oxidar um álcool secundário, você gera uma cetona. Vou fazer aqui no cantinho. E se a gente tiver um álcool terciário, a hidroxila ligada a carbono terciário não oxida, porque eu não tenho como transportar essa hidroxila para a carbonila. Carbono não aceita 5 ligações, então não existe oxidação de álcool terciário. E o item B está falso, porque a oxidação de álcool primário gera aldeído, oxidação de álcool secundária que gera cetona. Letra C. A nomenclatura desses compostos é fundamentada na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Apenas trocando o sufixo O, butano, propano, hexano, pentano, pelo sufixo al, metanal, etanal, propanal, butanal. Quem tem sufixo al é aldeído. Cetona tem sufixo ona, propanona, butanona, pentanona. Falso, o item C. D de dado, ele botou uma formulazinha bem legalzinha, meio que abreviada. Deixa eu apagar essa parte aqui de cima para poder a gente, certo? Escrever aqui esta forma mais aberta, mais expandida. Eu tenho CH3, CH2, CO é a abreviação de C-O, CH2 que se repete por 2 vezes, está aí entre parênteses, e a gente tem o CH3, está aqui. Isso é uma cetona. Quando você vai numerar, lembra que você tem que atribuir os menores números possíveis. No caso aí, a cadeia não é ramificada. Então, eu tenho que atribuir os menores números ao grupo funcional. Ele está mais perto da esquerda do que da direita. Então, começa aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prefixo, infixo, sufixo. Prefixo de 6 carbonos, hex. Nós temos ligações simples a N. E no terceiro carbono, o grupo da função cetona, hexan 3-ona. E essa letra D, resposta certíssima dessa terceira questão. Contigo, cara. Contigo, Keltinho, pode dar sequência. Já bate a bola, sim, bate a bola. Vai desse jeito. Foi de primeira. Vamos lá. Bom, gente, vamos seguindo aqui no nosso conteúdo, né, pessoal? Interessante, a tia Maris fazendo a questão. E olhando aqui para nossas questões, né? Como nossa sintonia foi interessante, né, tia Maris? Nenhuma questão de conta.
Mas não ache que isso foi sorte, foi ao acaso. Gente, primeira fase de US, química, dificilmente tem conta. Verdade. Cara, se tiver um detalhezinho ou outro, um balanceamento, uma continha besta, é uma prova simples, executável, tá? O nome Então, diz conhecimentos gerais, né? Sim, Kelton? sim. Conhecimentos Então, gerais. não vá chegar na prova. Tem gente que terroriza você, né? Aterroriza, levem a prova, essa é muito difícil. Não é, pô. Mas simplifica, vai Eu na fiquei moral. com medo desse monstro aí. Verdade, mano. As pessoas vão dar um gás assim na molecada, deixa o pessoal todo mundo louco, né? Como se a US. Cara, a primeira fase. Professor, mas na segunda fase é difícil. Mas, meu irmão, vamos passar na primeira primeiro, né? Depois a gente vai para a Exatamente. segunda. Vamos uma coisa por vez, ó. Se liga. Vamos pensar o simples, né? A frase é fazer o simples bem feito. Vamos para cá, ó. Ele bota um equilíbrio químico e fala o seguinte, tá? A quantidade de NO2 será aumentada quando? Vamos lá. Catalisador. A adição de catalisador no equilíbrio. Nunca esqueça, catalisador só altera uma coisa na vida. Ele diminui a energia de ativação, por isso aumenta a velocidade. Catalisador, escuta, ó, não altera o ΔH de uma reação. Catalisador não altera o rendimento da reação. E catalisador não desloca o equilíbrio. Lembra que catalisador, ele só altera a velocidade. Professor, o que é rendimento? Meu povo, rendimento na química não é tempo. Rendimento na química é massa. Se uma reação ia produzir 10 gramas em 1 hora, botei catalisador 10 gramas em 1 segundo. A massa produzida é igual. Ele aumenta a velocidade. E tem A tá falso. Não desloca equilíbrio. Cara, eu quero produzir produto. Eu devo diminuir a concentração de O2? O princípio de Le Chatelier fala o seguinte, tá? Para a gente o equilíbrio vai deslocar para o lado de menor concentração, para tentar repor o que eu tirei, tá? Se eu tirei O2, eu tirei reagente. Quando eu tiro reagente, gente, não é decorar, é entender o projeto da reação. Quando eu tiro reagente, a reação desequilibrou. Para que aquilo volte para o equilíbrio, eu tenho que devolver o reagente retirado. Então ele vai para a sua esquerda. Ele vai produzir reagente. Pô, falso. Ele quer que vá para a direita, né? Tá. Diminuição da temperatura. Cara, o bizu eterno vai ser assim, tá? Não esqueça que quando eu vou aquecendo, eu quero que você lembre na nossa aula na sala. Quando eu vou aquecendo, a reação vai absorvendo e vai para o lado endo. Saiba aquecendo é sempre para o lado endo. Pô, se sua reação é exotérmica, o ΔH sempre representará o sentido direto da reação. Se a reação é exo, o sentido esquerda-direita é exotérmico. Poxa, se a ida é exo, a volta tem que ser o quê? Endo. E aquecendo vai para o endo. Aquecendo vai pro endo. Aquecendo vai pro endo, Será né? que isso dava letra de música? Dá. Hein? Porque hoje tudo dá letra, né? Ó, de paródia a gente entende, né? De paródia a gente entende. Se aquecendo vai pro endo, a gente fala isso, pessoal, para ir fixando. De tanto, ó, tchá! Você acha até que a gente é retardado. Caralho, o cara falou isso 10 vezes, mas não. É porque antes da gente falar, vai ficando na sua cabeça. É você método dizer Kumon, assim, isso. Kelton, pelo amor de Deus, para de falar que eu já entendi, né? Se aquecendo vai pro endo, resfriando vai pro exo. Então, resfriando vai para a direita. Não precisa dos dois, vai só com um, né? Aquecendo vai para a esquerda, resfriando para a direita, que é o que ele quer. Você marca tem C. Prof, diminuir a pressão. Tem gente que se enrola com isso, né? Meu povo, lembre que pressão e volume andam juntos. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Em volumes menores, cabem menos mols. O equilíbrio vai para o lado de menor número de mols, de gás. Como aí nós temos 3 mols no reagente e 2 no produto, aumentei a pressão, o volume diminui, em volumes menores, cabem menos mols. Iria para a sua direita. Reduziu a pressão, tchá, o volume aumenta. Em volumes maiores, cabem mais mols, iria para a sua esquerda, então esse item está falso. Realmente item correto, item C. Questão 6, item C, tá? Valeu. É isso aí, que dupla, hein? O negócio aqui tá bom, A viu? gente só faz rir aqui. Então vamos Essa dar aí é até sequência. música hoje. Professora Maris, dando Sei sequência à não, viu? noite. Sei não. Se a gente tivesse bem inspirado hoje, dá para fazer um rap. Eu não sei, uma professora hoje me falou de uma música e de
do macaco, não sei como era o nome da música, não lembro não, tá, gente? Porque eu não sou muito ligada nesse negócio de funk, não sei o quê, não é comigo não, esse cara. Já pensou, Pedro, dançando funk? Já dancei Anitta, já, né? Ah, foi Mulher Maravilha. Eu fui Mulher Maravilha. Vamos lá, gente, ó. Essa quarta questão, ela fala o seguinte: as tatuagens já existem há alguns anos, mas seu uso ultimamente tem se intensificado. A técnica utilizada nas tatuagens permanentes consiste em introduzir na derme, com auxílio de agulhas, e pessoal, dóia, né? Por nada não, pigmentos que ficam retidos nas células da pele. Os pigmentos mais comuns e suas cores específicas, ele dá uma listinha aí pra gente, tá? Você tá com módulo, eu tô com o meu módulo aqui também no ladinho, e eu vou passar a página para a gente olhar os itens. No que diz respeito aos pigmentos e suas cores, assinale a afirmação verdadeira. A. O sulfeto de mercúrio, ele é tóxico porque é um composto químico orgânico. Pessoal, sulfeto tem enxofre, mercúrio Hg. Como que ele é orgânico se ele nem tem carbono? O sulfeto de mercúrio, ele é um sal inorgânico. Mercúrio é metal pesado. Ele é tóxico porque ele tem metal pesado. Nada de orgânico nele. Falso. Letra B. O cádmio é um metal de transição, localizado no 5º período da tabela periódica. Sei não, viu? Ixi, Maria, escorreguei aqui. Sei não, viu, Kelto? Mas tabela periódica, a gente sabe que não vem na prova da UES. Talvez, certo? Às vezes a gente espera cair alguma coisa de tabela, às vezes cai, às vezes não cai. Mas a maior perspectiva é que possa aparecer. Exatamente por não ter tabela, ele vai te dar lá o número atômicozinho, naquela listinha no começo das questões de química, e você manda brasa na configuração eletrônica. Porque isso é muito esperado no modelo de prova que a UES se presta, de não ter tabela, mas perguntar qual é a família, qual é o período, se é um elemento de transição. Então, bora aqui rapidinho. Quando você fizer a configuração eletrônica e na configuração eletrônica terminar pelo subnível S ou pelo subnível P, o elemento ele vai ser representativo, tá? É chamado elemento representativo, que correspondem às antigas famílias A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que hoje a gente chama colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, 14, 15, 16, 17, 18. Mas se na configuração eletrônica ele terminar pelo subnível D, ele é chamado elemento de transição. A gente pode encontrar em questão apenas elemento de transição, mas pode ser que acompanhe o nome externa. Pode vir elemento de transição externo ou só elemento de transição. O externo aí, ele é opcional. Se terminar pelo subnível F, na configuração eletrônica, ele é chamado elemento de transição interna. Interna. E nós teremos 4F, os lantanídeos, que são inclusive chamados de terras raras, e 5F, os actinídeos. Actinídeos. Muito bem. Você vai lá no começo das questões da UES e pesca o número atômico do, quem é? Do cádmio, tá? E eu vou fazer aqui no cantinho. O cádmio, o símbolo dele é CD, e o número atômico dele, gente, é 48. Quando você faz a configuração eletrônica do cádmio, usando aquele diagramazinho de energia, vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, aí aqui vai dar 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, deixa eu ver aqui para contar. Aqui eu tenho 10, 18, 20, 30, aqui 38,
48. Parei exatamente onde deveria, tá? Se ele termina pelo subnível D, ele é um elemento de transição, sim. Especificamente um elemento de transição externa, se ele quisesse colocar, tá? E para poder descobrir em qual período da tabela periódica ele está na tabela, não olhe para o subnível de mais alta energia, não, que é o 4D. Olhe para o maior número quântico principal, que no caso, o número quântico principal é esse númerozinho grandão, aí é o 5. Então, ele está no 5º período da tabela periódica. Então, o cádmio ele é um elemento de transição do bloco D de dado, porque ele termina pelo subnível D do 5º período. A letra B é um metal de transição localizado no 5º período, já é a resposta, correto. Só que fazer um breve comentário dos outros itens. O óxido de titânio apresenta cor branca devido à sua obtenção a partir de um ácido com a base. E desde quando o ácido mais base dá óxido? Ácido mais base dá sal e água, tá? E não óxido metálico, falso. D. A cor azul dos sais de cobalto. Todo sal é iônico. Gente, desculpa, ainda bem que está de máscara. Todo sal é iônico. Então, como nós temos um sal de cobalto, nós não temos ligação de hidrogênio, nós não temos interação intermolecular, nós temos ligação química iônica. E ele fala que a cor azul do sal de cobalto é devido à ligação do hidrogênio com o metal. Não, 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 não. Nós temos interação iônica porque ele é um sal e não ligação de hidrogênio, do hidrogênio, não sei o que ele quis falar com isso aí. Mas está falso o item D e B de boa semana, bom feriado, tá? E que bom estar aqui com vocês, né? B de bola, tá, gente? Contigo, Kelton, contigo, Pedro. Gente, nossa última questão, tá, meu povo? Questão 8 é aquela questão de mundo, conteúdo dela, universo, mundo, tá? E bom senso, tem três assuntos importantes aí, tá certo? Ó, são exemplos de transformações endotérmicas e exotérmicas, respectivamente. Meu povo, vamos acoplar assim, endotérmicas, exotérmicas, endoenergéticas, exoenergéticas, tá? Vamos lá. Combustão do etanol. Meu povo, toda combustão é um processo exotérmico, libera calor. Então já está falso, ele quer respectivamente, né? Então endo e exo, então está falso. Dissolução da cal na água. Deixa eu falar. Toda base forte, todo ácido forte, quando se dissolve em água, a reação é exotérmica. Exotérmica, libera calor, tá? A cal forma hidróxido de cálcio. Então, se eu jogar cal na água, é para ser exotérmica. Aí, 2 processos exotérmicos. Evaporação da água. Poxa, para a água evaporar, ela está lá, ó, quietinha, paradinha, começa a absorver calor, ó, absorve calor, absorve e blum, muda de estado físico. Se ela absorve calor, a absorção é um processo endotérmico. Top. Até aí, show. O item B, segunda parte, evaporação do etanol. Ah, que pena. Ela absorve calor, sabe, bota álcool na mão e sopra, né? Não fica geladinho? É porque ele absorve calor de ti e sai. Você que perdeu calor, ficou com frio. Endotérmico, então tá falso. Ambos endotérmicos. Item C. Processo de carregar uma bateria. É um processo endoenergético, vamos pensar assim, né? A bateria só carrega se ela absorver energia de alguém. É um processo não espontâneo, né? A carga de uma bateria é um processo que eu preciso de alguém fornecendo energia para aquela bateria. Digamos que é um processo endoenergético, tá? Dos itens que ele colocou aqui. Cara, e a queima de uma vela. Combustão é um processo exotérmico. Toda combustão é exotérmico, respectivamente. Seria aí o item C, tá? E a neutralização de um ácido por uma base. Neutralizar ácido com base, principalmente se forem fortes, sempre será um processo bastante exotérmico. Fusão de um pedaço de gelo. Lembra que a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, são processos físicos endotérmicos. Professor, e qual a diferença de processo físico para químico? Processo físico não muda a composição da matéria. Químico muda a composição.
Cara, conceitos simples, né? Mas que nessas épocas de prova de primeira fase, isso faz uma diferença grande na clareza com que você resolve a questão, tá? Então, questão 6, muito simples, muito tranquila, estilo do que a gente espera em algumas questões da prova, tá? Questões fáceis da prova, item correto, item C, tá bom? Show! Então, quero encerrar, né, nosso segundo dia aqui de Ari de Sanoá. Agora, antes de passar o gabarito, viu, Marislene? Se o Kelton não fosse torcedor do Fortaleza, eu tinha certeza que ele ia me sacanear com esse gabarito aqui, viu? Quando eu for ler, olha só, primeira C de casa, segunda B, terceira D de dado, quarta B, quinta C, sexta C, 7C e 8C, Marislene? Pelo amor, Keltinho. Uma É porque mensagem. Keltinho me ajude, Deixa eu Keltinho. explicar a estratégia. 4 itens C, Marislene. Olha, se fosse torcedor do Ceará, eu já sabia que era sacaneado. Eu vou explicar a minha Mensagem, estratégia. É porque é o seguinte, Maris. Eu criei a mania de colocar todas as minhas aulas de véspera, ser tudo um gabarito só. Porque é vida do aluno ficar quieto, qual o gabarito? Qual o gabarito? Eu digo logo, o pessoal não me pergunte o gabarito, não é tudo C. Ou tudo B. Eu boto só uma resposta e vou dar aula sossegada, entendeu? Pra ninguém me pedir. Mas dá pra saber Boa botear, ideia, rapaz. Eu nunca tinha pensado nisso, ó. Boa ideia. Aí, tia, mas eu tô botando todos os mesmos itens, então ninguém me pergunta mais. Professor, qual é o gabarito? Eu logo no começo da aula eu digo, gente, é tudo B. É tudo C. E vou dar minha aula em paz. Tá explicado, tá Estratégico, explicado. ó. Gostei. Ô, Pedro, mas eu não pensei no 8C. Pois né? é, viu? Sacanagem. Eu tava Mas, só ó, observando aqui, eu já tava tenso Desculpa, tá? Já vencemos esse trauma. aqui. Verdade, mas verdade. Mas, antes das considerações finais, eu quero dizer que foi uma satisfação imensa estar ao lado de vocês, viu? Ari de Sanoá Obrigado, aqui. Ah, pra gente, nem se E- fala, hein, Quietinho? Dois mestres aqui que estamos juntos há muito tempo, né? Com de casa, certeza. Marizene fez 20 anos de casa, né, Maris? É. Eu fiz 15, tem quanto, Keltinho? 17. Keltinho, 17, olha aí. Todo mundo ficando velho. Todo mundo. Não, velho não. Seminovo. Seminovo. Então, é uma satisfação imensa estar com vocês. E agora as considerações finais da professora Marislene Brito, professor Kelton. Ai, gente, que prazer, né? Uma aula leve, uma aula alegre, uma aula que eu não sei vocês, mas eu não vi o tempo passar, gente. Verdade. Voou assim o tempo, certo? Espero que você que está vendo a gente ou só escutando a gente, que a gente possa realmente ter contribuído, né, para fazer uma revisão direcionada para o que a gente acredita realmente que possa ser relevante para a primeira fase da UES, tá? E assim, com paciência, com serenidade, nesses momentos que estão agora chegando aí de Enem, de UES, tenha fé que tudo que você fez ao longo do ano, você vai conseguir. Esse ano não foi fácil. Não foi fácil para vocês, não foi fácil para a gente. A gente passou período em lockdown durante alguns meses, né? Com aquela sensação assim, meio vácuo, eu acho que essa é a palavra que eu consigo usar, sabe? Porque para mim o ano ele foi meio que quebrado. Começamos tendo aula, fomos para a maneira remota totalmente, depois voltamos a ter aula. E esse buraco que ficou entre o primeiro momento presencial e o segundo momento presencial, eu fiquei perturbada, viu, pessoal, assim, em relação a tempo. E eu acredito que vocês também tenham sofrido um pouco isso. Mas isso nos ajudou a perceber que a gente consegue vencer. Vencermos juntos, tá? Eu não vou nem dizer que está acontecendo, mas o que nós estamos conseguindo avançar com a vacinação, com a diminuição do número de casos, de óbitos. Então, assim, eu acho que a pior parte do ano nós já passamos. E agora, de cabeça erguida, a gente vai para o Enem, a gente vai para a UES, a gente vai para a prova que for, trabalhando da melhor maneira possível e tendo muita paciência conosco, consigo mesmo. Porque às vezes a gente é tão ansioso, que a gente perde a paciência. Eu me cobro muito, sabe, Pedro? E eu acredito que muitos alunos também se cobram muito também. Então, o único conselho que eu posso dar é serenidade, paciência, tranquilidade. É tão importante quanto conhecimento. Porque você
está indo para a prova, nervoso, estressado, ansioso, tá? Gente, o teu maior concorrente vai ser você mesmo e não outra pessoa. E aí você perde clareza na hora de olhar as questões e ver as coisas fáceis, você começa a encontrar aquilo que não tem, que é a dificuldade no que é fácil. E o Kelton falou a aula inteira, vamos simplificar. E é isso mesmo, vamos transformar simples aquilo que é simples, tá? E o que é difícil, paciência. A gente vai tentar resolver as difíceis, mas a gente precisa garantir as fáceis, sempre, né? Show. Meu povo, a minha consideração final, tá? É que a Marislene falou tudo que vocês precisavam escutar. Oh, meu então, Deus. eu vou dizer para vocês que eu faço as minhas palavras semelhantes às delas, né? Essa foi Ela muito foi boa, muito gente. boa, muito precisa nos comentários dela, tá, gente? Aplausos para ela. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Valeu. Show demais, gente. Beijo pra vocês. E o meu cabe o boa noite, né? Depois de... Foi Pessoal, ótimo. foi ótimo o programa. Muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã, dia 3 de novembro, temos os professores Cleiton e Thiago Pacífico aqui com o programa de matemática, tá bom? Beijos, abraços, professores. Muito obrigado. Valeu. Tchau, Até tchau, mais, pessoal. Boa gente. noite. Beijão. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridiçá, arte e aprovação no vestibular.